Olá, boa noite, meus amigos. Obrigado mais uma vez pela presença de todos em mais um vídeo que nós estamos aqui fazendo para vocês, em que tentaremos trazer algumas explicações a respeito de pontos da doutrina espírita, do Evangelho, do Livro dos Espíritos e que podemos então aplicar no nosso dia a dia. Inicialmente, eu só gostaria de fazer uma ressalva que, como foi falado no último vídeo, né, pelo nosso companheiro Fortunato, não estamos aqui, obviamente, tentando colocar as nossas opiniões como sendo um ponto definitivo a respeito dos assuntos que nós estamos tratando. Nada mais é do que um comentário e uma tentativa de esclarecer, acreditando que muitas vezes as nossas impressões, as simples impressões que nós trazemos, podem auxiliar no entendimento de algumas pessoas. Mas estamos aqui sempre abertos a revisões e sempre que possível traremos os novos esclarecimentos, tá bom? Bom, essa noite nós faremos um comentário a respeito do item 16 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título "Pelas suas obras é que se reconhece o cristão". Então, o Ivan, que está aqui conosco essa noite, vai fazer a leitura do trecho e esperamos poder auxiliar em alguns esclarecimentos. Boa noite a todos. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Será bastante trazer o uniforme do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de agrupar em torno dela? Obrigado. Então, a primeira ideia que a gente precisa ter em mente, né, para analisar esse texto, até pelo seu título, como que podemos então se reconhecer, né, nos considerarmos um cristão? Qual dentro das nossas atitudes, aquela que vai poder nos reconhecer como cristão? Obviamente que atitudes superficiais, como o simples decorar de textos evangélicos ou religiosos, eventualmente a participação em atividades, mas sem o comprometimento, sem o interesse em se integrar com aquele trabalho, não é suficiente. Pode, como diz o texto, não basta simplesmente carregar o uniforme, né, a insígnia de um religioso. É preciso muito mais. É preciso, então, que as suas atitudes, que os seus pensamentos, que as suas palavras, os seus sentimentos reflitam aquilo que Jesus tem nos ensinado, tem colocado como o caminho que pode nos ajudar a chegar à nossa evolução, a chegar ao próximo, a Deus, nosso Pai Criador. Exatamente. Aplicar tudo aquilo que Jesus nos ensinou, trouxe-nos como exemplo, né? Acredito que precisamos aplicar isso no nosso dia a dia, e não somente ficarmos da boca para fora, como nós dizemos, né? É muito comum vermos, né, hoje em dia
pessoas que se dizem cristãos, né, que se dizem religiosas, que se dizem frequentar semanalmente Os os trabalhos. trabalhos, né, ali de cada particularidade de cada religião, e ali se dizem cristãos perante a sociedade, pessoas boas, pessoas de Deus, né? Mas, infelizmente, não é apenas a prática da fala e do dizer, né? A participação apenas a participação nesses compromissos que faz de nós pessoas seguidoras de Cristo, né? Eu acho que seguidor do Cristo é botar em prática tudo aquilo que ele nos ensinou e que nos trouxe como exemplo, como o amor ao próximo, a caridade, a empatia, a tolerância, né? Todas as virtudes que ele nos ensinou, que ele nos exemplificou em sua época. Então, acho que nós precisamos, o cristão, o verdadeiro cristão é aquele que coloca em prática a vivência do próprio Cristo. Né? Exato, porque como diz o texto que nós lemos, não basta dizer Senhor, Senhor, e ao contrário, dentro do seu íntimo, trabalhar de maneira diversa, porque o trabalho de toda e qualquer religião, né, o intuito é a reforma interior, é a melhora moral dos seus adeptos. Se a exposição é apenas externa, a gente não pode dizer que um cristão está ali representado. Nós temos no Livro dos Espíritos a questão 625, em que Kardec pergunta qual é o modelo de moral, qual é o modelo de iluminação que nós temos que ter como parâmetro para alcançar a nossa evolução. E os Espíritos respondem, Jesus. Tá? Então, ser cristão, basicamente, é ter esse modelo como o seu objetivo de vida nas atitudes, especialmente, como o Ivan falou, no amor ao próximo, caridade, na tolerância, na fé em Deus, né? Na fé na bondade de Deus, porque às vezes nós estamos diante de situações difíceis e apenas a fé que Deus é bom todo o tempo é que nos dá ânimo para prosseguir. E aí, diante dessa situação, a gente poderia dizer, porque a gente vê na prática que nem todas as doutrinas religiosas, as doutrinas filosóficas que pregam a moral do Cristo, que nem todas seguem à risca aquilo que foi por ele ensinado. Então, é correto que a gente diga que existem doutrinas falsas ou verdadeiras? Na nossa opinião, a gente entende que a doutrina de Jesus é única. A doutrina de Jesus, como dissemos no vídeo anterior, ela é atemporal. Ela traz aquilo que há de mais moderno, de mais sucinto e sensível em termos de caridade, de amor ao próximo, de perdão, e não foi superada até o momento e nunca será. Então, essa é a única doutrina. As demais, que nós podemos observar, em alguns casos até tecer algum tipo de apontamento nas suas atitudes, nada mais são do que decorrências de interpretações equivocadas que se fizeram dos ensinamentos de Jesus, dos seus exemplos, talvez em alguns casos por má fé, em outros por falta de um conhecimento completo, por necessidades políticas, necessidades temporais, enfim. E só que aquilo que já foi escrito, aquilo que já foi pregado, o que já foi imposto à massa da população, ainda perdura, ainda está entre nós, buscando uma oportunidade de depuração. Por isso que nós defrontamos, então, questões muitas vezes divergentes em torno de temas que são comuns para a doutrina de Jesus.
Então, é o que eu particularmente compreendo, que não há essa questão de verdadeiro ou falso. Existe a única, que é a do Cristo, e que nós precisamos buscar nos aproximar ao máximo. E infelizmente existem interpretações, radicalismos, que deturpam essas informações, ocasionando até prejuízos de ordem moral, psicológicas para aqueles que o seguem, né? Causando entrevero com aqueles que não são partidários da mesma ideologia. Trazendo mal à vida. Isso, né? E você... Eu concordo plenamente com o que você falou, e basicamente também o que eu posso contribuir com o que eu acredito, né, é que a deturpação, né, a modificação, né, a modificação das doutrinas ao bel prazer do homem é o que pode diferir aquilo que está caminhando próximo ao que Jesus nos ensinou e aquilo que leva, né, que vai acabar nos levando às vezes a caminhos bem distantes daquilo que foi nos ensinado, né, e daquilo que nos traz o melhor como seres humanos e como espíritos. Embora em muitos desses casos exista a defesa firme, a defesa em muitos casos até violenta de certos aspectos que não são os mais próximos daquilo que Jesus nos ensinou. E é o que infelizmente tem ocasionado as dissensões, as brigas, as polarizações, as guerras religiosas que o mundo vê já de muito tempo. Então é a interpretação de um lado com a interpretação de outro que se choca. E muitas vezes as duas interpretações não falam a essência daquilo que Jesus nos trouxe. É até por isso que o Espiritismo tem como um dos seus epítetos a doutrina do Cristo redivivo, porque nós tentamos ao máximo, sem nenhum tipo de alegoria, sem nenhum tipo de adorno, trazer os ensinamentos de Jesus para a nossa vivência, sem interpretações humanas que possam deturpá-la por questões pessoais. Então a ideia é que o Espiritismo, que Kardec codificou, que os Espíritos trouxeram na revelação, é a da mensagem pura de Jesus e que nós tentamos, na nossa prática, na nossa vida, aplicar. Então, levando em conta essa noção que nós temos, que nós tentamos viver do cristianismo puro, né, das lições puras que o Cristo nos apresenta, quais são os frutos que esse cristianismo pode nos dar para suprir as nossas necessidades diante das nossas mazelas, diante das nossas questões morais? É interessante que o texto coloca como metáfora para a doutrina de Jesus, para os ensinamentos, a ideia de uma árvore frondosa, que com o tempo foi sendo cortada, podada, foi sendo adaptada às circunstâncias pessoais de todo aquele que manipulava aquelas informações, mas que nos dá a esperança de ser a árvore sobre os galhos, o viajante cansado, o viajante enfermo pode encontrar abrigo. Obviamente que esse viajante da eternidade somos nós, é o nosso espírito que viaja no tempo, que viaja por diversas encarnações e que durante todo esse caminho até a eternidade pode trazer sim, como nós vemos na própria vida pessoal, o cansaço, o desânimo, a dor, mas que consegue encontrar debaixo dessa árvore a cura, né, a força, a esperança para continuar. E é interessante, Ivan, que essa metáfora, essa ideia de árvore, também foi colocada pelo espírito do irmão X,
no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no momento em que ele relata que Jesus solicita, né, determina que a árvore do seu Evangelho fosse transportada do Oriente, daquela região onde nasceu, para as nossas terras brasileiras. Então, é essa ideia da árvore, né, cujas raízes estão no mosaísmo e cujo tronco cresce nas palavras e no amor de Jesus, e os galhos recobrem toda a humanidade. Então, quais seriam, na sua opinião, esses frutos? O que você entende de benefícios, de possibilidades que essa árvore pode nos ofertar para esse momento? Como você bem disse, Roberto, eu creio que a força e a fé é tudo aquilo que eu acho que todas as pessoas trazem e têm isso dentro de si, né? E que muitas vezes perdido ali, não tem acesso, não consegue buscar acesso, né? Mas eu acho que Deus nos colocou isso dentro de cada espírito, né? De cada ser humano, e que basta ser acessado, né? Então, cada pessoa vai acessá-lo a essa força, a essa fé, a Deus, né? A essa força que é capaz de guiar os nossos passos pelo melhor caminho possível, né? Nos levando sempre a sermos pessoas melhores e buscando sempre as reformas íntimas e a evolução, e principalmente trazer o bem comum para a sociedade. Sim, é como você falou, né? A fé, a esperança, a ideia de imortalidade da alma, essa ideia de que a cada vivência é o amor de Deus trabalhando em nós, nos dando a oportunidade de recomeço, né? É a misericórdia de Deus que não vai nos punir sumariamente em razão dos nossos erros, por ignorância. Por Kardec coloca, né, os espíritos colocam para Kardec que o mal é em decorrência da ignorância dos homens. Então, Deus, entendendo que isso está dentro da lei divina que Ele mesmo aplicou para nós, nos oferece as oportunidades de renovações dos nossos passos, dos nossos caminhos. E o cristianismo, então, com os exemplos de Jesus, vai nos dar os instrumentos para o melhor desempenho desses recomeços, através da ideia da caridade, do amor ao próximo, da benevolência, né, da necessidade de sermos indulgentes com o erro alheio, assim como Jesus, que assim como Deus é com os nossos. Então, esses frutos nos dão esperança, nos dão força e certeza de que não estamos sós, que a nossa tristeza, a nossa fraqueza, as nossas impossibilidades possuem o suporte necessário para que a gente... Sempre seremos amparados. Sempre teremos o amparo necessário. E que nada... É aquela velha frase clichê, né? Que nada é por acaso, né? Sim. Nós estamos e não passamos aqui, nada não é em vão. Exato. E falando especificamente do Espiritismo, essa ideia do nada é em vão, se a gente conseguir entender essa lógica, né, vivenciar a doutrina no nosso dia, com muito mais facilidade a gente vai compreender a necessidade de resignação diante das dificuldades, diante daquilo que nos aflige, vai entender que mesmo quando não é um caso de dificuldade, mas você está vivendo uma fase tranquila da sua vida, que você deve utilizar esse momento de tranquilidade, muitas vezes de uma calmaria financeira, de uma paz na sua família, para exercitar o bem, para dividir esse momento de tranquilidade que foi concedido a você em favor daqueles que não estão na mesma posição. Então, o Espiritismo ele vai nos ensinar que não é o saber aproveitar apenas a dificuldade, não é só a prova que nos ensina,
mas também um momento de paz em que você tem tranquilidade para analisar o seu interior e dizer: eu posso agora estender a mão a quem me ajudou quando eu estive ruim, ou estender a mão àquele que está ao meu lado, ao meu irmão que precisa. Então são ensinamentos que, aplicados na nossa vida, nos transformam para darmos continuidade à nossa existência em busca de se aproximar cada vez mais de Deus a cada passo. Assim, desculpa interromper, Roberto, mas eu acredito que assim como as atribulações na nossa vida, né, as dificuldades são obstáculos oportunos, né, e oportunidades para que consigamos botar em prática aquilo que nós falamos no começo, né, aqui da nossa conversa, botar em prática os ensinamentos de Jesus. E eu acho que esses momentos de calmaria também são momentos oportunos para avaliarmos e para olharmos ao redor, né, e praticar, botar em prática aí o amor ao próximo, a caridade. Exato. Agora, diante dessa situação em que a gente está aqui colocando, exaltando de certa maneira a qualidade que a doutrina espírita nos apresenta de ser de trazer a versão mais pura, mais limpa, sem nenhum tipo de arranjo das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, é correto que a gente diga, Ivan, que o Espiritismo vai ser uma religião, será uma religião dominante no futuro? Ela vai sobrepor as demais religiões ou as demais doutrinas que como dissemos há pouco, tem deturpado ou tem interpretado de maneira incorreta as palavras de Jesus? O que você acha sobre isso? Olha, Roberto, eu acredito que cedo ou tarde todas as religiões elas acabarão entendendo, né, que a aplicação dos ensinamentos de Jesus em nosso dia a dia, seguir ali os passos de Jesus, né, colocar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, tudo sobre o crivo ali do que Jesus nos ensinou, é o que vai definir a espiritualidade, o momento em que o homem se liga a Deus, né? Então, eu acho que a nossa doutrina é uma doutrina baseada, né, solidificada nos ensinamentos de Jesus. Então, eu acho que cedo ou tarde a nossa doutrina vai ser bem vista, né, aos olhos da humanidade, né, por buscar aplicar da maneira mais pura e mais vívida os ensinamentos, né, de Jesus Cristo. Eu acredito que também não só pela parte moral, né, nessa questão moral em que Jesus nos traz, mas também eu acredito que no futuro a humanidade identificará a proximidade de tudo aquilo que já é escrito e já é dito, né, e conhecido dentro da nossa doutrina, falando um pouco de ciência, né? Hoje nós temos muitas coisas em que a ciência tem descoberto e que nós já temos isso nos livros da nossa doutrina, né? Sim. Na obra No Invisível, o autor Leon Denis, que foi um estudioso das obras de Kardec, do Espiritismo, ele coloca uma explicação em que, segundo ele, as religiões, com o passar do tempo, ficam naturalmente parecidas e que não se fará mais a distinção entre uma e outra, porque elas vão, aos poucos, agregando os conceitos fundamentais do Espiritismo. E é daí, desse conceito que ele timbrou, né, que ele criou, que ficou conhecida aquela frase de que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões,
com a ideia de que os conceitos básicos do Espiritismo, eles serão aos poucos incorporados, porque são conceitos que não trazem no seu bojo nenhuma ideia de segregação, nenhuma ideia de se dizer que somente o Espiritismo pode executá-lo. O Espiritismo ele é uma doutrina universalista, ele auxilia para que mesmo os frequentadores, os adeptos de outras religiões possam ser melhores religiosos nos seus lugares de adoração, sem a necessidade de um proselitismo, sem a necessidade de que ele se diga espírita, né? Então, muitos autores, muitos palestrantes, eu lembro agora do Haroldo dizendo que se a pessoa frequenta determinada religião, se é ali que a sua necessidade de reforma, a sua necessidade de aprendizado se completa, se concretiza, mas ele frequenta também, eventualmente, uma casa espírita, toma passe, conhece os conceitos do Espiritismo, que ótimo, que ele possa continuar na sua corrente religiosa sendo melhor, que ele possa aprender mais sobre o amor, aprender mais sobre a caridade, sobre a benevolência e ser um difusor desses conceitos, desses ensinamentos no campo religioso em que ele frequenta, em que é mais simpático a ele. Embora nós podemos até elencar diversas situações em que nós temos similaridades, como a nossa água magnetizada, fluidificada, e que outras religiões também se adotam, né? Embora com outros nomes. O nosso passe, que também algumas outras religiões também adotam com outros nomes, mas não é a nomenclatura que faz a diferença. Não é o nome, não é o rótulo que vai dizer se é correto ou não, mas sim o efeito que aquela atitude causa no beneficiário, né? Aquela água, seja o nome que fluidificada, água benta, água ungida, se ela traz para o seu usuário o equilíbrio, a paz, a reorganização energética, que ótimo, é o benefício que se pretende, né? Se o passe pode ser chamado de benzimento, passe, transmissão de energia, não tem problema, desde que seja feito com amor por quem aplica e seja feito com fé por quem recebe. Esse é o benefício, né? Então, são pequenos conceitos que o Espiritismo pode transmitir e que torceremos mesmo para que essa previsão do Leon Denis se concretize, para que a gente possa ter um bem universal em favor de toda a humanidade. Bom, e para encerrar, eu gostaria de deixar aqui uma recomendação bastante importante, até nessa ideia que é o objetivo, inclusive, dessa série de vídeos que nós estamos fazendo, que é o de trazer a teoria do Evangelho, do Espiritismo para a nossa vida prática, né? Para o nosso dia a dia, para a resolução de coisas que acontecem com a gente no dia a dia, que não fica só na teoria. Né? Isso, a vivência do Evangelho. E nós não cansamos de repetir que a prática, a implantação do Evangelho no lar é uma das ferramentas para aproximar o Evangelho das questões familiares. É uma oportunidade de trazer toda a família para o redor do Evangelho, do texto evangélico. É uma oportunidade para debate saudável, um debate tranquilo, ameno, a respeito das questões que a família enfrenta e como o ensino do Evangelho pode auxiliar para resolver, né? Porque todos sabem que o Evangelho é uma mensagem de tranquilidade, de paciência, é uma mensagem de resignação. Então, que a gente aproxime
as nossas questões familiares desses conceitos e transforme isso numa prática comum para a família, especialmente nesse momento em que já é de conhecimento, inclusive falamos no vídeo anterior, dessa iminente transição planetária que nós já estamos vivenciando. Então, muitas questões psicológicas, muitas questões morais têm se levantado em razão dessa mudança energética, essa mudança vibracional que o planeta tem caminhado nesse sentido. Então é importante que a gente crie essa fortaleza moral, essa fortaleza psicológica para nós e para os nossos entes queridos, através dessa prática que é simples, não é trabalhosa de se realizar, mas cujos benefícios são inumeráveis. E outro ponto que eu gostaria de trazer também é de um trecho que eu li essa semana, do texto número 3 do livro Fonte Viva, que se chama Na Grande Romagem. Eu recomendo a todos que leiam, mas que Emmanuel coloca que, se não for possível essa reforma, essa aplicação, esse caminhar em direção ao Cristo 2 passos por dia, que seja 1 milímetro, que seja numa pequena atitude, mas que não se interrompa o processo de aplicação do Evangelho, de vivência do Evangelho, né? Porque é só assim que a gente vai, na prática, adquirindo a experiência de enfrentamento dos problemas e a força moral, né? A força de enfrentar as dificuldades. Então, muitas vezes a gente expõe nos vídeos, nas palestras, vamos fazer isso, vamos mudar dessa maneira, e para alguns pode ter uma certa facilidade de mudar os hábitos, mas para outros é muito difícil. Então, que não se perca a esperança, que não se encare essa situação como uma dificuldade, que seja nas pequenas coisas, como Emmanuel disse. Se não for possível naquela situação avançar 2 passos, que se avance 1 milímetro, mas 1 milímetro por dia, quando se perceber, a mudança foi alcançada no seu interior, na sua vivência e em favor de todos que estão ao seu redor, tá? Quer concluir? Eu acho que para nós alcançarmos grandes obras, eu acho que primeiro precisamos atender aquelas que estão mais próximas, de Sim. pequeno porte, que estão mais acessíveis a cada um. Exato. Nem sempre as grandes obras ainda serão ofertadas a oportunidade de atuar. Exatamente. Para que você consiga enfrentar a grande obra, você tem que ser bom, aprender a ser bom no pequeno, né? Muito bem. A base tem que estar sólida. A base. Então, com isso encerramos mais uma edição desse nosso quadro que estreamos semana passada. Graças a Deus tivemos uma boa recepção por aqueles que puderam assistir. Esperamos continuar fazendo o melhor para trazer as nossas impressões a respeito desses temas, e continuamos abertos nos comentários a sugestões, a críticas, a elogios, porque é isso que vai guiando o nosso formato, a maneira como nós vamos transmitir de forma mais útil as informações para todos. Muito obrigado, tenha uma boa noite, que Jesus abençoe todos vocês essa semana.